Bom dia, pessoal! Hoje eu estou aqui para explicar para vocês a atividade da semana, que consiste em criar uma árvore inspirada na obra Árvore da Vida, de Gustav Klimt, que é essa que vai aparecer agora no vídeo. E nessa árvore, nós também criarmos alguns círculos concêntricos inspirados na obra de Vassily Kandinsky, que é essa que vai aparecer no vídeo. É uma proposta simples, porém ela tem um efeito visual muito interessante. Nós estamos tentando sair do estereótipo da árvore que a gente já desenhava, que a professora conversou em sala de aula, que é a árvore brócolis, né? Aquela bem simples, com o tronco, com aquela nuvenzinha em cima, tipo essa aqui que vai aparecer no vídeo. E nesse processo de desenhar árvores de jeitos diferentes, nós já vimos árvores da Tarsila do Amaral, do Mondrian, hoje a do Gustav Klimt, e agora a gente vai criar a nossa, tá? Eu vou passar para vocês o passo a passo direitinho, para que vocês possam fazer em casa. Vamos lá? Então, pessoal, eu escolhi um jornal para desenhar o tronco da minha árvore, inspirada na árvore do Gustav Klimt. Eu vou fazer o desenho aqui. Aqui eu vou fechar. Vou fazer os galhos. Lembrem, os galhos, eles são formatos mais curtos. Vocês não precisam fazer muitos galhos, porque depois vocês vão recortar. Cuidado para fazer a árvore de um tamanho que caiba na folha que vocês vão colar, tá bom? Aí a gente pode fechar aqui para depois poder recortar, tá? Lembrem, façam um desenho que facilite o recorte para vocês, ok? Além do jornal, uma outra sugestão é usar papel de embalagem de pão ou embalagem que vem às vezes um lanche, se vocês pedem lanche em casa. Então, vocês vão desenhar a árvore, ó, cuida, né, o tronco não... Lembra que, ó, o tronco tem que ser um pouquinho grossinho para facilitar o corte. Estão ouvindo o gatinho miar? É o meu gatinho, querendo participar do vídeo. Ó, vão desenhando. Vocês estão vendo aqui como a professora fez larguinho aqui os galhos? Por quê? Para facilitar o recorte. Recortar direitinho. Todos os detalhes, né, nas linhas, com calma, com tranquilidade, né? A professora sempre fala em sala de aula que o trabalho de arte, ele é um exercício de paciência. A gente sempre procura ter um resultado legal, mas para isso a gente precisa de bastante paciência. Parar de pensar em, vou ter que usar régua para desenhar tronco. Não, não usa régua. Vamos trabalhar essas linhas maravilhosas que a natureza tem. Essas formas que a gente chama de formas orgânicas, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Aqui eu já tenho as duas árvores recortadas, né? Para eu dar o exemplo para vocês, como que ficaria com o recorte de folha de jornal e o recorte com folha de papel pardo, de embalagens. A gente também pode usar aqueles panfletos de mercado. Às vezes o pai e a mãe vão ao mercado, pede para ele trazer para vocês fazerem aqui o trabalho, tá bom? Então agora eu vou fazer a parte que a gente vai se inspirar nos círculos concêntricos da obra do Kandinsky. Então, como é que a gente faz? Faz um círculo, 2, 3, 4, faz menor, 1, 2, 3, 4.
E depois a gente vai partir para a pintura desses círculos. Legal que vocês utilizem as cores bem vivas, cores primárias, cores secundárias, e vocês vão elaborando aqui os círculos concêntricos que serão utilizados na montagem da árvore de vocês. É possível também fazer os círculos concêntricos direto. Você pega o lápis, ó, faz, depois pega uma outra cor e vai fazendo ao redor, ou seja, sem desenhar antes. Vai só brincando com as cores, né? Colocando, ó, fazendo aqui alguns círculos. É até legal, às vezes encosta uma cor na outra, né? E dá um efeito bacana. Caso você tenha papel colorido em casa, é possível também fazer por meio de recorte esses círculos concêntricos. Eu cortei um menor, vou recortar um outro aqui. A gente pode desenhar ou recortar direto, não tem problema se não ficar perfeitamente um círculo. Eu acho que essa irregularidade, ela também dá um efeito bacana. Então, aí a gente cola um sobre o outro, aqui. E depois, o que a gente faz? A gente coloca na nossa árvore. Olha que bacana o efeito que fica, ó. Um círculo sobre o outro, né, coladinho para fazer a árvore. Mas lembrando, apenas se você tiver esse material em casa. Não é para comprar nada, é para fazer com aquilo que vocês têm em casa, tá bom? Esses círculos concêntricos que eu desenhei aqui, eu vou recortar. Lembra que eu expliquei no comecinho, né? Eu desenhei, depois eu fui pintando de cada cor para ter esse efeito de círculos concêntricos. Círculos concêntricos, um círculo dentro do outro. Então, aqui eu tenho vários círculos concêntricos, né? Na realidade, não ficou tão formato de círculo, mas isso não tem problema. A gente não precisa fazer exatamente igual como o artista fez. Eu vou pegar o tronco que eu fiz, né? Eu vou colar aqui e vou distribuir esses círculos pelos galhos do tronco da árvore. Olha que efeito visual bacana, tá? Agradável de se olhar, que a gente consegue com uma atividade simples. Aqui eu já estou finalizando o processo de colagem, né? Uma coisa que a professora sempre fala em sala de aula, cuida na hora de colar para que isso não aconteça. Sempre coloca a cola nas beiradinhas, não precisa encher de cola, colocar a cola nas beiradinhas para que as formas que vocês colaram, elas fiquem firmes. Então, aqui nós temos a árvore. Agora, gente, onde que essa árvore está? Vamos fazer um cenário para ela. Lembra que a professora trabalhou, né? Quando a gente teve as aulas presenciais, foi bem rapidinho, mas os planos. Ó, não existe o chãozinho reto. Isso tudo aqui pode ser o nosso chão, por exemplo. Eu posso fazer de conta que ele termine aqui e lá atrás eu posso ter outras árvores, posso criar outras formas. Posso fazer as pessoas que eu amo ao redor da árvore. De repente, essa aqui é a minha árvore da vida. Posso escrever palavras aqui de coisas importantes para mim. Então, pessoal, está aqui a minha produção, né? Aqui eu acabei me empolgando, optei por criar essa flor mais estilizada, usando também os círculos. Fiz essa árvore aqui que está atrás da outra. E eu brinquei com um círculo, cortei em formato de meia-lua e fiz a lua. Resolvi fazer o fundo mais escuro, mas vocês podem criar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, eu me despeço de vocês nessa manhã de hoje, com o meu amiguinho aqui, ó, o meu amigo Tom, para contar para vocês a história. O Tom foi um gatinho que eu e o Eric, meu menino de 6 anos, encontramos na rua há algumas semanas e a gente resolveu adotar, para fazer uma boa ação nessa quarentena e também para alegrar os nossos dias. E está sendo muito bom ter o Tom com a gente. E aqui está o resultado da Árvore da Vida, misturando as obras de Gustavo Klimt e Vassily Kandinsky. Olha o gatinho passando na sua tela.